Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler dois textos. Nós vamos ler dois textos, Eclesiastes, capítulo 10. Eclesiastes, capítulo 10. O verso também de número 10. Se você vai anotar ou gostaria de relembrar dessa mensagem, o título: As armadilhas da rotina. Fala comigo, as armadilhas da rotina. Eclesiastes 10, 10. O texto diz: se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força, agir com sabedoria assegura o sucesso. Vou ler novamente a parte A. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Guarde este texto aí no seu coração e vá comigo para o Evangelho de João, o capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo 5. O verso 1 até o verso 9. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado de Betesda. Ele tem 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Feche teus olhos um pouquinho, quero orar com você. Coloca a mão no seu coração, se você pode. Pai, eu oro aqui, Senhor, com cada homem e cada mulher que veio aqui nesta noite. E agora eu te peço em nome de Jesus, que esta palavra, ela encontre uma terra boa. E esta terra boa, ela receba esta semente, Pai, e comece a produzir frutos. Eu repreendo aqui toda voz contrária, toda estratégia do mal, toda estratégia do inferno, tudo aquilo que tem tirado a atenção, a preocupação, toda a distração
nós repreendemos em nome de Jesus. E te pedimos que, a partir de agora, apenas a voz do Teu Espírito Santo seja ouvida neste lugar. Oramos e consagramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, vamos refletir aqui sobre esses dois textos e depois nós vamos entrar naquilo que de fato Deus quer falar ao nosso coração hoje. Você crê que Ele tem algo para falar com você hoje? Amém? E isso não é um chavão de pastor, viu? Isso não é algo... o pastor fica falando, Deus tem uma palavra para você. Não é porque eu estou falando que Ele tem, é porque Ele tem mesmo. Você não saiu da sua casa, não deixou lá a sua televisão, o seu sofá, para vir no lugar e voltar para casa do mesmo jeito. Se você veio até aqui, porque tem algo para você. Então leve isso, pegue isso, agarre isso, não perca isso. Já que você veio, então aproveite. O primeiro texto diz que é preciso observar a lâmina do machado. E eu vejo aqui, talvez vários homens e mulheres com 60, 70 anos ou mais, que já cortaram muita árvore no machado. Quem já cortou árvore no machado? Levanta a mão aí. Olha aí, vários irmãos. Tem uns irmãos mais antigos aí que não estão levantando a mão. Levanta a mão, Gustavo. Então você que cortou uma árvore no machado, você sabe que o machado ele tem que estar bem afiado. Amém? Se o machado não estiver bem afiado, você vai ter que golpear com mais força. E quem corta árvore ou usa o machado, seja para cortar uma árvore, para lascar uma lenha em casa, né? Ele sabe que ele precisa observar a lâmina do machado. Ele precisa observar a produção. E se chegar um momento, ele começa a perceber que o machado não está mais cortando como deveria, ele vai ter que começar a bater com mais força, para poder fazer o serviço como estava fazendo. Então o texto diz que o machado que está cego, e ele não está com a lâmina afiada, ele vai exigir que se bata com mais força. E não precisa ser lenhador para entender que quando o machado não está afiado, o que precisa fazer? Parar, fala comigo, parar, sentar e afiar. O problema muitas vezes, irmãos, é que a gente não quer parar para afiar o machado. A gente não quer. Ou será que não tem dia na tua vida que tu fala assim, hoje eu nem vou almoçar? Hoje eu nem vou almoçar. Eu tenho tanta coisa para fazer que hoje eu nem vou almoçar. Ou será que não tem dia da tua vida que, ou semanas, ou meses, ou talvez anos, que tu vai ao médico e aí você fala para o médico assim, doutor, eu ando meio fraco, eu não estou conseguindo me concentrar direito. Aí o médico faz uma perguntinha boba. Ele fala assim, você está dormindo bem? Não estou dormindo bem. Mas quantas horas você está dormindo? Eu estou dormindo umas 4 horas por noite. Aí quando você vê, você está tomando lá 2, 3, 4, 5 tipos de remédio. E na verdade o que tu precisava era apenas dormir, descansar, parar de bater, parar de tentar cortar coisa que você não consegue mais. Dá uma paradinha, afia o machado. Aí quando você vai de novo começar a cortar, você vai ver que aquela lenha, aquela madeira, aquela atividade profissional, aquela vontade de cozinhar em casa, aquela vontade lá na intimidade com o marido, com a esposa, aquela vontade de fazer uma viagem, ela vai voltar.
Mas a gente precisa parar, sentar e descobrir qual é a ferramenta que eu preciso para afiar o meu machado. Eu não sei vocês, mas eu já podia ir embora com essa palavra. Porque eu sou um que eu tenho dificuldade de sentar para afiar o machado. Principalmente quando as coisas ainda não estão concluídas. E às vezes o que a gente precisa, e eu tenho aprendido isso com a minha esposa. Quando eu acordo, eu já acordo, já levanto, já ligo o chuveiro, já vou para debaixo do chuveiro, e se preciso eu já saio falando, cantando, fazendo ligação. Às vezes ela está na cama, eu vou lá. Bom dia! Ela fala para mim, por que já sai falando? Por que já está falando cedo? Tem alguém que é assim também, não? Não quer falar de manhã? Ô irmão, que é isso? Né? Mas sabe que às vezes é verdade. A gente precisa ter mais calma. Não estou dizendo para você virar um moloide. Sabe o que é moloide? Meu sogro sabe. Cadê meu sogro? Né? Não estou dizendo para você, não, o pastor falou que tem que sentar, tem que dormir mais, né? Daqui a pouco está chegando atrasado, vai ganhar a conta. Não é isso. Mas o segundo texto diz o quê? O segundo texto diz que havia um homem que era paralítico, havia 38 anos. Muitos aqui não têm esta idade, eu estou chegando lá, nos 38. Não entendi por que deram risada. Fazia 38 anos que ele era paralítico. E ele estava num lugar, preste atenção, havia uma entrada, que era a entrada das ovelhas em Jerusalém, e essa entrada ela tinha um tanque, em aramaico o tanque se chamava Betesda, e este homem estava ali há 38 anos esperando um milagre. Fala comigo, esperando um milagre. E o milagre que ele esperava era o seguinte, e muitos historiadores e teólogos falam que isso era um dogma, que de fato não ocorria, era uma crença, de que de tempo em tempo descia um anjo, e o anjo dava uma agitada na água, e o primeiro que estava ali, que entrava na água, era curado. E o paralítico estava ali, e chegou Jesus. E Jesus chegou e olhou para ele e fez uma pergunta. Jesus não perguntou, escuta aqui, o anjo, o paralítico, você quer que eu te ajude a te colocar no tanque? Jesus fez outra pergunta. Que pergunta Jesus fez? Você quer ser curado? Aí ele olhou para Jesus e disse, mas não tem ninguém que me ajude, porque quando a água é agitada, eu que sou paralítico, eu estou longe aqui, eu estou na beirada, e tem um outro que é cego. Aí ele não é paralítico, ele é cego, ele pega e pula. Ou seja, ele diz assim, sempre tem alguém que vai na minha frente, sempre tem alguém que é abençoado antes, sempre tem alguém que toma o meu lugar, sempre tem alguém que eu acho que é melhor do que eu, sempre tem alguém que vai lá e consegue e eu não consigo. Será que um dia tu já falou isso? Sabe aquela sensação de que as coisas dão certo só para os outros e não para a gente? Parece que na vida da gente nada dá certo. Aquele paralítico estava assim, ele vivia uma rotina. Ele vivia uma rotina de tristeza, de frustração. Todo dia era igual para ele. Todo dia era igual. E se todo dia era igual, ele estava tão dominado pela rotina, quando chega alguém querendo tirar ele da rotina, ele reage. Como que ele reage? Ele reage não ouvindo nem a pergunta de Jesus.
Ele reage respondendo de acordo com a rotina que ele vivia. Preste atenção, que isso diz respeito à nossa vida espiritual. As respostas que eu dou das oportunidades que Jesus me oferece estão baseadas em quê? Na minha rotina ou naquilo que de fato Ele está oferecendo para mim? Irmãos, quando a gente fala de rotina, eu me lembro que algumas vezes eu já comentei isso na igreja. Tem coisas que a gente faz no modo automático. Algumas coisas são comuns, é verdade. Mas você já parou para pensar que tem muita coisa na nossa vida que a gente não sabe nem como fez? Você saiu de casa, veio para cá hoje. Não sei quantos quilômetros você fez. Você observou a paisagem? Não. Você observou o formato das nuvens? Você observou a natureza? Às vezes a gente vai perdendo coisas pequenas. A gente não observa e a gente faz as coisas no modo automático. Sabe, irmãos, muitas vezes quando algo vai nos aproximar de coisas novas, ou seja, às vezes coisas novas vão nos tirar desse modo automático, a gente reage. Vou contar para vocês. Eu não sei se está aqui a irmã Patrícia, esposa do Alcino. Está aí não? Está aí? Irmã Patrícia. A irmã Patrícia, eu já usei ela de exemplo várias vezes. Um dia a irmã e o irmão Alcino convidaram a gente para jantar. Boa coisa fizeram. E nós fomos jantar. E eu fiquei pensando, a Patrícia, ela é toda regrada, né? Ela tem os programas lá de... Como é que chama o programa aquele? Programa de emagrecimento, né? Ela já nos deu tantas dicas assim, olha, isso aqui tem tantas calorias, isso aqui tem um monte de açúcar. E a gente, irmão, que nunca olhou para isso, a gente fica, barbaridade. Pois essa mulher nos convida para jantar. É claro que nós fomos, mas eu fui preocupado. Não preocupado só em passar fome. Eu já falei para ela isso. Não falei, irmã? Não fui preocupado só em passar fome, porque aí depois a gente ia no Ted's lá e comia lá um hambúrguer, né? Mas eu fui preocupado com, peraí, gente, com quanto que eu vou ter que comer? Será que eu vou ter que comer? Será que ela vai olhar para mim meio que esfomeado? Não é? A gente é confrontado, eu fui confrontado nesse caso, porque eu ia sair da rotina. Porque ela tinha algo novo para me ensinar, e aquilo novo, o que eu queria? Eu queria fugir daquilo. Eu não queria fugir, eu não queria viver aquilo, eu queria fugir daquilo, porque eu não ia saber como me comportar. De repente ela trouxe lá um negócio que eu não sei o nome. Irmão, que coisa boa aquilo. E tinha pão. E o marido dela, o Alcino, quando ela saía de perto, o Alcino, come, pastor, come. E sabe o que? Chegou a hora da janta, sabe o que tinha de janta? Lasanha, irmãos. E não era lasanha de farinha, de arroz, era lasanha. Eu saí de lá envergonhado comigo, porque eu fui com medo de quebrar a minha rotina de alimentação, e eu fui tratado por ela ali. Você já percebeu que talvez você tenha perdido muitas oportunidades na vida, porque você teria que fazer algo diferente daquilo que é rotina para você? Será que os grandes engenheiros nascem aonde? Eles não nascem na universidade. Eles nascem nos desafios.
Os grandes pregadores da palavra nascem aonde? Eles não nascem nos cursos de teologia. Eles nascem nos desafios. Quando a gente vê aqueles programas, eu de fato não gosto, mas tem aqueles programas de MasterChef. E aí vem aqueles desafios para os cozinheiros, para os confeiteiros e tal. Onde é que nasce um grande chefe de cozinha? Nasce aonde? Num desafio que ele recebe. E o desafio é de quê? De sair da rotina dele. Dele passar a cozinhar coisas que ele até então não consegue cozinhar. Irmãos, eu tive um Fusca 1975, vermelho, 1600, 2 carburador. Quem teve um parecido? Levanta a mão. Aí é vários, irmão. Ele estourava, pá! Ele fazia pá! Tipo Brasília, assim. E ele esquentava a bobina. Eu já sabia, esquentava a bobina, ia num lugar, pegava gelo, amarrava o gelo ali. Ou às vezes tinha uma lixinha, daquelas de unha, lixava um pouquinho platinado. Tinha uma chave de fenda, um alicate, um arame e uma lixinha. Tudo ficava na estrada, né? Aí o tempo vai passando, aí vem a injeção eletrônica. O primeiro carro de injeção eletrônica, acho que foi em 94, 95, por aí no Brasil. Nasceu junto com o Plano Real. Eu vou falar para você, se você é um mecânico, aí tu conserta carro, aí surgiu a injeção eletrônica. Para você trabalhar com injeção eletrônica, você tem que trabalhar com um equipamento chamado scanner. Aí o mecânico, está lá o irmão Marcelo é mecânico. E ele conserta Fusca, Brasília, Corcel 1, Corcel 2, Variante, Opala, Peugeot veio depois. Naquele tempo, Marcelo. Aí o mecânico lá, o irmão fala assim, não, vocês podem cuidar desses carros, eu vou ficar no tradicional. Já fechou a oficina desse povo. O mecânico não existe mais. Por quê? Porque ele se prendeu à rotina. Os casamentos, na sua grande maioria, não terminam por causa de infidelidade. Terminam porque homem e mulher não inovam, não investem, não saem da rotina. Se até hoje você, homem, nunca mandou flores para tua esposa, cadê a irmã Dani? Depois manda o pix vai lá na floricultura da irmã Dani, ou liga para ela, Dani, quero mandar flores. Aí escreve lá, mas pastor, eu vou escrever o quê? Se tu não sabe escrever, não escreve nada, dê um sorriso só. Sai da rotina. Porque a rotina vai te prender, vai te aprisionar, e eu vou falar sobre isso. Irmãos, viver na rotina nos enfraquece. Eu não sei quantas pessoas temos aqui hoje, mas eu imagino que em torno de 300 pessoas. Nós viemos de um templo, onde a gente colocava 170, 180, e quantas crianças? Umas 50, Vanessa? E a coisa estava sufocada, até que Deus nos empurra e diz assim, eu quero que vocês saiam dessa rotina, eu tenho um lugar novo, eu tenho um tempo novo, eu tenho pessoas novas, eu tenho algo novo para vocês viverem. Irmãos, pensa no sufoco, e glória a Deus pelo sufoco. Hoje nós vivemos isso porque saímos da rotina, porque se nós tivéssemos ficado, nós estávamos aonde? Nós estávamos fracos, porque a rotina nos enfraquece. Deus quer nos levar a experiências novas, lugares novos, vivências novas, mas isso exige esforço. Eu não estou aqui para dizer que sair da rotina não exige esforço. Eu estou aqui para dizer que sim, sair da rotina exige esforço.
Se a rotina na tua casa é você nunca pedir perdão e nunca admitir que está errado, pois então você vai se esforçar para sair dessa rotina e dizer sim, eu preciso pedir perdão, eu preciso admitir que eu estou errado. Se a tua rotina de vida é botar a culpa no governo porque não sobra nada no final do mês, talvez seja o momento, não de elogiar o governo, mas de cuidar mais das tuas finanças pessoais, de cuidar mais daquilo que você tem feito com o teu dinheiro, porque é muito fácil a gente colocar a culpa nos outros, mas quando a gente começa a mudar, a gente começa a aprender coisas novas. A rotina, irmãos, ela gera acomodação. E toda acomodação, ela gera uma máscara no nosso potencial. Eu estou vendo aqui o irmão Nego. Cadê o irmão Nego? O irmão Nego, que aí? Como é que é o nome da marmoraria lá, Nego? Império. Tive lá na inauguração da marmoraria lá do Nego e da Fran. Irmão, pensa numa cozinha. Como é que era o nome daquilo? Uma ilha. Veja a ignorância do irmão aqui. Uma ilha. O sonho da minha esposa é ter uma ilha daquela. Eu ainda vou te dar, irmão, em nome de Jesus. Se você olha aquela ilha de granito, é granito ou é mármore? De mármore. Aquela ilha de mármore, com LED, umas torneiras, irmão. Aquilo lá, tu olha para aquilo, dá uma vontade de lavar louça. Aí eu olhei para aquilo, fiquei pensando, Nego, naquele dia, quanto tempo, quanto ajuste, quanto treinamento, quanta tentativa errada, até conseguir fazer aquilo. Aqueles encaixes de 45 graus, aqueles encaixes de 45 graus perfeitos. Mas talvez as primeiras vezes que você foi cortar o mármore no granito, não encaixou direito. Aí se você tivesse dito assim, não vou mais fazer isso aqui. Não, vou abandonar. Eu vou fazer só soleira. O que mais que vem, que é o comum assim? Pingadeira. O irmão não estava rico como está hoje. Não era para falar? Estou sendo profeta, irmão. Você entende? A gente precisa entender que a acomodação, que é fruto da rotina, ela gera uma máscara no nosso potencial. Então se solte. Deixa Deus gerar algo novo em você. Deixa Deus fazer coisas novas na tua vida. Aproveite aquilo que Ele está te oferecendo. Não fica olhando para aquilo que, eu acho que é assim. Não está funcionando, parte para outra. A rotina nos aprisiona. Eu vou falar de novo. A rotina nos aprisiona. Quem já estudou psicologia aí, conheceu um cara chamado Skinner. E o Skinner, ele tem vários estudos que falam sobre o condicionamento por repetição. E tem um estudo com ratinhos, e tem um outro estudo com macaquinhos. Tem um estudo que mostra que se você colocar 10 macaquinhos e obrigar aqueles macaquinhos a subir uma escada, tem até um vídeo no YouTube. E toda vez que o macaquinho subir na escada, você joga um balde de água fria nele. Aí vem o outro para subir na escada, joga um balde de água fria. Vem o outro, você joga um balde de água fria. Daqui a pouco, aqueles macaquinhos, eles não querem mais subir a escada, mesmo que não tenha mais balde de água fria. Aí se você começar a trocar os macaquinhos, aqueles macaquinhos novos que entram na sala, eles não querem mais subir a escada também. Por quê? Porque virou uma rotina, subir na escada e levar um balde de água fria. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que tem coisas que a gente nem sabe por que não faz. Tem coisas que a gente nem sabe por que foge, por que não quer saber.
Por que não quer aprender? É que nem a história do cidadão que não gosta de maionese. Você, amor. Minha esposa não gosta de maionese. Aí eu pergunto para ela: mas você já comeu maionese? Não. Sabe aquela coisa que tu olha e não gosta sem comer? Tem sim. Você olha e fala assim: não vou gostar disso, até experimentar. Então fuja da prisão. Deixa Deus gerar algo novo no teu coração. Deixa Deus trabalhar com você. Cadê o Evandro? Evandro, quando nós começamos lá na época da Água Viva, Maju vai lembrar, nós só tocava em sol, né, irmã? Né, filha? Só tocava em sol. Por quê? Porque é o acorde mais simples. E a gente ia escolhendo músicas em sol que tinham o mínimo de notas possíveis. E por um tempo aquilo funcionou. Aí chegou o Evandro, estragou tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por quê, irmã Andressa? O Evandro nos tirou da rotina. Às vezes lá no grupo eu vejo, irmãos, as cifras das músicas que são tocadas aqui, meu Deus do céu. Para quem entende de música, sabe que a música, quanto mais profunda, quanto mais bela, quanto mais os acordes fazem bem aos nossos ouvidos, melhora a harmonia. E para melhorar a harmonia, muitas vezes a quantidade de notas ela é muito maior. Assim é a nossa vida. Você pode ter aí grandes potenciais, mas eles estão dormindo. Pode ter muita coisa boa em você que você não está conseguindo explorar, que Deus não está conseguindo fazer nascer em você ou por você, porque você se fecha. E o que falar sobre a religião? A quantidade de pessoas que talvez queriam estar aqui, participando, levantando a mão, louvando, estão assistindo talvez agora, mas não vêm porque, não, eu vou ter que sair da minha rotina. Eu vou ter que, mas daí eu vou ter que ir no culto todo domingo. Você não tem que nada, irmão. Você não tem que nem ir para o céu. Ninguém tem que. Deus não criou pessoas condicionadas. Deus criou pessoas livres. Às vezes a gente conversa com pessoas com comentários maliciosos, dizendo assim: eu bebo, mas eu bebo e eu paro quando eu quero. É mentira. É mentira. Eu fumo, mas eu fumo e eu paro quando eu quero. Mentira também. Todo viciado é preso. Todo vício prende. E sabe o que é liberdade? Aí a pessoa fala assim: não, mas daí eu vou para a igreja, daí o pastor vai me proibir de beber. Outro dia me perguntaram aqui numa entrevista: ninguém proíbe ninguém. O fato é que a gente entende que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então o verdadeiro livre é aquele que pode fazer todas as coisas, mas não faz. Esse é o livre. Porque se você for colocado numa caixinha, e essa caixinha não te dá acesso às coisas que você gostaria de fazer, você não é livre. Você é preso. Livre é aquele que pode fazer todas as coisas, mas escolhe não fazer, porque não lhe convém. É por isso que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Quer ver? Quando Jesus chega em Israel, Jesus começa a pregar. Vou falar para vocês. Ele quebrou ou não quebrou a rotina dos judeus? Sim ou não? Irmão, ele estava acostumado com outro tipo de coisa. A primeira coisa que ele fez, ele começou a curar no sábado, irmão Jair.
Ele chegou no sábado e ele curava. Aí vinham os judeus lá: escuta, como que você está carregando essa maca? Aí o paralítico falou assim, ó, inclusive esse paralítico aqui foi curado no sábado. O paralítico olhou para ele e falou: eu estou carregando porque a pessoa que me curou, ela mandou eu carregar. Lembra quando Jesus curou o cego, fez lodo com o guspe no chão e botou no olho? Aí começaram a questionar ele, questionar, porque era sábado. Aí perguntaram: escuta, esse Jesus aí, esse aí é um endemoniado. E o cego fala: ó, eu não sei nem quem é, não sei se é endemoniado não, só sei que eu era cego e agora eu vejo. Então Jesus é especialista, foi e é especialista em quebrar rotinas. Jesus não quer que eu e você estejamos lá engessados, principalmente por eu quase que ia falar uma palavra feia aqui, principalmente por uma ferramenta que não é de Deus, chamada religião. Como, pastor? E eu vou falar isso aqui sempre: religião não nasce com Deus. Nenhuma religião foi criada por Deus. Deus amou, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crer, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Deus fez por mim e por você foi enviar Jesus. E Jesus veio e morreu na cruz e ressuscitou, está sentado à direita do Pai. Esta é a nossa verdadeira religião. Porque quando eu olho para Jesus, eu entendo que é Ele que me religa. A palavra religião significa religare. Ou seja, o homem, ele descobre que ele não pode ficar sem Deus. E ele começa a desenvolver métodos, estratégias para tentar voltar para Deus. E nenhuma estratégia, nenhum método, nenhum organismo, nenhum órgão, nenhum tipo de estrutura religiosa pode nos levar para Deus. Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro. Não é a minha religião que me leva para Deus, mas é o nome de Jesus. Mas para você entender isso e tomar posse disso na sua vida, você tem que sair da sua rotina. Porque a gente cresce sendo condicionado pelo pai e pela mãe, pela sociedade, de que ninguém pode ficar sem religião. Ou então uma outra frase que é do inferno. É do inferno essa outra frase: toda religião é boa. Eu não posso falar aqui, porque senão eu sou preso. Se eu falar, eu sou preso. Eu sou preso porque vão me prender, vão me acusar de intolerância religiosa. Mas essa frase não é verdadeira, não. O que importa é você praticar alguma religião. Toma cuidado. Eu te dou uma dica. O nome de Jesus é o centro. Todas as coisas são feitas em nome de Jesus. Este lugar que você diz que religião é boa, toda religião é boa, ou que alguém diz para você que aquela religião, aquele lugar é bom, ele olha para Jesus como o único e suficiente Salvador. Os rituais que ali são feitos, eu falo isso para você que é cristão, os rituais que ali são feitos de maneira clara e objetiva, em nome de Jesus. A Bíblia é a única regra de fé deste lugar.
São coisas básicas e perguntas básicas que eu preciso fazer. O que a Bíblia nos ensina não é a ter uma religião. O que a Bíblia nos ensina é não deixar de congregar. O que é diferente. Estar em comunhão, congregar como igreja, nos deixa unidos, nos deixa fortes, nos deixa em comunhão, gera em nós o desejo de nos ajudar uns aos outros. Nós crescemos em conhecimento da palavra. Por isso, irmãos, que a gente não pode deixar de congregar. Eu já estou indo para o final. Vou te fazer uma pergunta. Como descobrir se você já caiu na rotina? Eu tenho aqui algumas dicas. Você tem o mesmo rendimento espiritual que tinha no começo? Quando eu falo rendimento espiritual, é desejo pela palavra, desejo de orar, vontade de estar congregando, conhecimento daquilo que Deus tem te dado, experiências com o Espírito Santo. É a mesma coisa hoje do que era quando você teve a sua primeira experiência? Não responda para mim. Se você disser assim, pastor, não. Eu realmente tenho perdido essa sensibilidade. Então quer dizer que já tem um indício aí de que você está caindo na rotina. Você tem andado cansado? As coisas de Deus te cansam. Quando chega um áudio do pastor lá no grupo, tu bota no 2 vezes e nem termina de ouvir. Não por causa de mim, mas talvez tem coisas ali que você está jogando fora. Alguém te coloca num grupo lá de oração, de intercessão, aí você vai lá e silencia o grupo, e ele está lá com 200, 300, 400, 500 mensagens, tu nem abre. Mas o Instagram, você tem realizado coisas que não sabe nem por que está fazendo? Onde é que você quer estar daqui 10 anos? Como é que estão seus sonhos? Seus planos? Será que o estresse tem te alcançado? Talvez, se alguma dessas respostas foi sim, você precisa vencer a rotina. E como que eu venço a rotina, pastor? Primeiro, admita que o fio do machado, ele não é eterno. Não é porque um dia você foi forte, que hoje você não precisa admitir que está fraco, que está precisando de ajuda. Procure as ferramentas certas para afiar o seu machado. Irmãos, outro dia nós atendemos lá em casa uma irmã, ela não está aqui hoje, e essa irmã foi contar sobre algumas coisas da vida. Ela foi contar sobre algumas coisas da vida, e durante essa... Obrigado. Durante essa conversa, ela começou a falar para nós sobre uma consulta que ela havia feito com uma psicóloga. Inclusive ela disse que tomou cuidado em observar ali o perfil daquela psicóloga.
E conforme eu ouvi o relato dela sobre as orientações da psicóloga, eu disse para ela, falei, olha, infelizmente, o que eu vou te orientar com base na Bíblia é justamente o oposto do que a psicóloga está te orientando. Por que eu estou falando isso? Porque se você for ao psicólogo, e eu não estou aqui dizendo que a profissão de psicólogo não é necessária, pelo contrário, muito importante. Se você for ao psicólogo, muitas vezes o que ele vai te orientar não é exatamente aquilo que a palavra de Deus tem para você. Se você está com um problema de estresse, está com um problema de ansiedade, tu vai lá no posto de saúde, você vai dizer que você não dorme direito, você anda chorando, eles vão te encaminhar para qual médico? Para o psiquiatra. E você vai chegar lá no psiquiatra, naturalmente o psiquiatra, pela sua formação, ele vai te examinar clinicamente, o que ele vai receitar para você? Remédio. Também não estou dizendo que isso não é necessário. Existem circunstâncias da vida que sim, é necessário. Mas o que eu quero dizer é que talvez o que tu precisa não é disso. Talvez a lima que vai afiar o teu machado não esteja no psiquiatra. Esteja na palavra. Esteja em descansar. Esteja em observar o que tem à sua volta. Esteja em tomar atitudes diferentes. Esteja em permitir que a rotina seja quebrada na sua vida. Experimente fugir da rotina. Experimente desfrutar daquilo que Deus tem para você. Não se importa, aquele que não se importa em parar para afiar o machado, é alguém que vai viver cansado. Então, você quer vencer a rotina? Para. Olha ao seu redor, o que está acontecendo na minha vida? Não tenha medo de parar para ter que afiar o machado. Descansa no Senhor. Confia nele. E eu quero terminar, não vou assumir aqui a leitura de um último texto, mas eu quero lembrar uma palavra que eu entreguei aqui em Santa Helena há umas 2 semanas, eu acho, sobre o cego Bartimeu. A Bíblia diz que o cego Bartimeu, ele estava na beira do caminho, e Jesus estava passando pela cidade e já ia saindo da cidade. E quando ele soube que Jesus que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, 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 tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Interessante que a Bíblia diz que muita gente ia perto do cego e falava o que para o cego? Fica quieto, cego. Fica quieto, cego. E quanto mais mandava ele ficar quieto, mais ele gritava. Olha que ensinamento. Olha o quanto esse cego me ensina. Quanta gente manda a gente ficar quieto todo dia, inclusive espiritualmente falando. Você deve ter ouvido tantas vezes a palavra: o que você quer me ensinar? Vem você agora querer falar de Jesus, você que tem um passado torto. Talvez você já ouviu isso. Você que até ontem estava lá nos vícios, estava lá na prostituição, estava lá no pecado, agora vem aí querer bancar uma de santo para mim. É gente mandando a gente ficar quieto. E aquele que mandava o cego ficar quieto talvez dizia assim: ô cego, você acha que Jesus vai ter tempo para você? Você acha que Jesus vai ter tempo para você? Mas o cego gritava ainda mais. Sabe por quê? Porque ele queria ver. Ele queria a misericórdia do Senhor. Então eu aprendo com o cego que eu preciso assumir a responsabilidade sobre a minha vida. Por mais que alguém possa orar por você,
Por mais que alguém possa interceder por você, a responsabilidade sobre a tua vida é tua. A salvação, ela é individual. Ninguém pode ser salvo no teu lugar. Não, Jesus pagou o preço, mas eu sou o quê? Eu sou arrebanhado para o céu, mediante a minha fé em Jesus. Isaías 1,19 diz: se creres, comerás o melhor desta terra. Está falando de quê? Está falando de uma vida diferente, está falando de uma vida em paz, uma vida de alegria, uma vida longe da rotina. Então o cego grita: eu quero ver, Jesus tem misericórdia de mim. Por quê? Porque ele assumiu a responsabilidade sobre a sua vida. Sabe o que mais que eu aprendo com o cego? Ele acreditou que ele poderia mudar. Quando Moisés morreu, Deus chama Josué e fala uma coisa para ele: Josué, Moisés morreu, agora seja forte e corajoso, levante-se e atravesse o Jordão. Não foi isso? Sabe o que eu entendo aqui, irmão? Se eu e você não tivermos atitude, fala comigo, atitude. Se eu e você não tivermos atitude, nem anjo consegue levantar a gente. Deus pode mandar um querubim, não levanta. Porque a atitude, ela é individual, ela tem que nascer no coração. Tem coisa que é nós mesmos, é nós que temos que fazer. Tem grito que é nós que vamos dar. O cego teve atitude e ele acreditou que a vida dele poderia mudar. E sabe o que mais? Pode parecer óbvio. Jesus, ele pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Não parece ser uma coisa óbvia, né? Parece uma coisa óbvia. E o cego diz: eu quero ver. A vida daquele cego nunca mais foi a mesma. Mas por mais óbvio que possa parecer, tem muitos de nós que nem sabem o que tem que mudar na vida. É por isso que o escritor aos Coríntios, o apóstolo Paulo, quando vai escrever sobre a ceia do Senhor, ele escreve lá no capítulo 11, ele escreve: cada um examine-se, pois, a si mesmo. Quando eu olho para dentro de mim, o que eu descubro? Aquilo que eu preciso mudar. Mas não pense como eu quando fui jantar na casa da Patrícia. Não tenha medo, porque você vai encontrar coisas que vão te tirar da rotina. E enquanto eu estou ministrando aqui, amor, eu já lembrei de tanta coisa. Eu já lembrei de tanta coisa que eu preciso quebrar na minha rotina. Tanta coisa que eu preciso mudar lá em casa, comigo, a partir de mim. Tanta coisa que a gente podia estar desfrutando melhor. Mas eu só posso fazer isso com a minha vida. Eu não posso fazer isso pela tua vida. É você que tem que fazer. Você entende? Você entende a palavra que o Senhor te deu nesta noite? Você entende que tem algo sim novo que Ele quer fazer? Amém? Você pode se colocar de pé? Vamos orar?